Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia. A gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre os sistemas do corpo humano. E a gente vai falar essa semana sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável por distribuir os nutrientes para os tecidos do nosso corpo e coletar substâncias que deverão ser eliminadas pelo organismo. Então, observem bem como todos os sistemas estão ligados. Na aula passada, a gente viu o sistema digestório, né? Que aí é ele que processa o alimento, né? Desde o alimento em si até virar um nutriente para o nosso organismo. E o sistema circulatório é responsável por distribuir esses nutrientes. Então, observem como todos esses sistemas estão funcionando de forma a manter o nosso organismo vivo. E o sistema circulatório, ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, né, a gente viu o sistema digestório, que é composto aí por diversos órgãos anexos. O sistema circulatório é mais tranquilo, só tem essas duas coisas, o coração e os vasos sanguíneos. E a gente vai ver primeiro o coração. O coração, ele é o órgão responsável por bombear o sangue pelo corpo. Depois, mais na frente, a gente vai ver como é que ocorre esse processo de bombeamento. O coração, ele é formado por 3 camadas. O epicárdio, que é a camada mais externa, o miocárdio, a do meio, e o endocárdio, que é a camada interna. Vocês lembram que o coração, ele é formado pelo tecido estriado cardíaco? Então, esse tecido estriado cardíaco está presente aqui, no miocárdio. Lembrando que o tecido estriado cardíaco, ele possui contração involuntária. Por isso que a gente não precisa, né, ficar lembrando, nem forçar o coração a bater o tempo todo. E essa é a anatomia do coração humano. A gente tem 4 câmaras que formam o coração humano, sendo que uma câmara é o átrio direito, a outra o ventrículo direito, elas têm uma comunicação aqui, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que também tem uma comunicação. E aqui a gente tem diversas veias que trazem e levam sangue, né, para o organismo. Mas a gente vai ver com mais atenção, né, quem que traz o quê, quem que leva o quê, mais ali na frente. Eu falei para vocês, né, mostrei aqui, que o átrio está em comunicação com o ventrículo, né, tanto de um lado aqui quanto do outro. Então, como é que, né, o sangue não se mistura? Porque isso é muito importante, o sangue não pode se misturar. Quem impede do sangue se misturar são as válvulas. A gente tem diversas válvulas, mas aqui, né, só representei 3. Mas a gente tem válvulas, por exemplo, aqui, entre o átrio direito e o ventrículo direito, existe uma válvula que chama válvula tricúspide, e ela impede que haja refluxo sanguíneo aqui nessa região. No outro lado, né, no átrio e o ventrículo esquerdo, também tem a válvula mitral, que impede que haja refluxo. A gente também tem outras válvulas, como a válvula aórtica, que impede que haja refluxo ali, né, entre a artéria aorta, né, com o ventrículo esquerdo. E a gente também tem outra válvula aqui que eu esqueci o nome, mas assim, não é importante, vocês não precisam se atentar muito a isso, mas é importante saber a existência dessas válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. E, né, a gente falou um pouco aí sobre a anatomia do coração. Gente, uma coisa interessante é que se vocês tiverem a oportunidade de ver um coração de boi, de manipular um coração de boi, né, cortar ali, o coração do boi é muito parecido com o coração humano. Ele é maior, né, que o coração humano, obviamente, respeitando aí a proporção, né, do boi, mas ela é bem parecida. O boi é um mamífero, né, então acaba sendo similar. Aí, se vocês tiverem a oportunidade, observem bem, né, assim, se puderem abrir com uma faca, vejam direitinho as cavidades, as válvulas, o epicárdio, miocárdio, endocárdio. É bem legal isso, tá bom? Então fica a dica. E por fim, a gente tem os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos formam um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue circula irrigando os tecidos. Então, os vasos sanguíneos, eles estão ligados ali, né,
com o coração, com o pulmão, e é eles que transportam o sangue para o restante dos tecidos. E a gente tem 3 tipos principais de vasos sanguíneos. A gente tem a veia. As veias, elas levam ao coração o sangue vindo do corpo, e suas paredes são mais finas que as das artérias. A gente também tem as artérias, que levam o sangue do coração a todo o corpo, e as suas paredes são mais grossinhas e dilatáveis. E por fim, a gente tem os capilares. Os capilares, gente, eles são ramificações das veias e das artérias, porque as veias e as artérias, elas são mais espessas, então elas precisam se ramificar em arteríolas e vênulas, que por fim formam capilares, que são bem fininhos para poder entrar em contato ali com o tecido e nutrir o tecido. E o interessante do capilar, o capilar que leva sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. E os capilares, eles são formados apenas por uma camada de células, então eles são muito fininhos mesmo, para facilitar aí a troca de nutrientes. E agora a gente vai falar sobre a circulação sanguínea. Atentem-se, gente, que a circulação sanguínea, eu falei aí, lembre-se que a gente tem diversos sistemas que trabalham em conjunto para manter o nosso organismo funcionando. Aí eu falei no início da aula ali, sobre o sistema digestório, que pega o alimento em si e transforma em nutrientes, e é o sistema circulatório que vai transportar esses nutrientes. E a gente tem aqui, representando o coração e aqui veias e artérias, os vasos sanguíneos. Mas lembre-se também que tem o pulmão. O pulmão, ele não faz parte do sistema circulatório, ele faz parte do sistema respiratório. Mas ele é importante porque ele que realiza aí as trocas gasosas, elimina o gás carbônico e traz o gás oxigênio para dentro do nosso corpo. E aí, esse gás oxigênio que vai nutrir os nossos tecidos. Então, atentem-se a isso. E agora a gente vai ver a circulação sanguínea. Como é que funciona a circulação sanguínea? Eu vou explicar para vocês, mas também vou mostrar um vídeo. Logo ali na frente para vocês, vou deixar um link de um vídeo para vocês assistirem. Mas vamos começar aqui. A gente tem, chegando aqui pela veia cava, no átrio direito do nosso coração. O que essa veia cava está trazendo? Ela está trazendo sangue rico em gás carbônico, ou seja, ele já realizou trocas gasosas com os tecidos. Então, ele está rico em gás carbônico. Esse sangue chega pela veia cava até o átrio direito, passa pelo átrio esquerdo, passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar, ou seja, ele vai passar do coração, pela artéria pulmonar, até o pulmão. No pulmão vai haver as trocas gasosas, ou seja, a gente elimina gás carbônico e a gente acaba aí respirando oxigênio, trazendo oxigênio para dentro do nosso corpo. Quando a gente traz oxigênio para o nosso corpo, a gente tem o sangue, rico em oxigênio, obviamente, e esse sangue rico em oxigênio, ele vai pelas veias pulmonares até o coração e ele entra pelo átrio esquerdo do coração e depois passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai aqui pela artéria aorta ser distribuído para o restante do nosso corpo. Aí, nossa, desculpa, acabou coisa no slide aqui. Leitos capilares para todos os tecidos do corpo, ou seja, o sangue aqui está rico em oxigênio, ele vai realizar trocas gasosas dentro do nosso corpo e ele vai ficar rico em gás carbônico, ele vai fornecer oxigênio para os nossos tecidos e em troca vai receber gás carbônico e esse gás carbônico vai passar pelo coração, pelo lado direito do coração, vai novamente para o pulmão, realizar troca gasosa e assim que ocorre a circulação. E a gente tem 2 tipos de circulação, a circulação pequena ou pulmonar
e a circulação grande ou grande circulação, que é a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é o circuito realizado pelo sangue partindo do coração e indo em direção aos pulmões, ou seja, é esse circuito aqui, tá bom? E a gente tem a circulação sistêmica, que é o circuito realizado pelo sangue partindo do coração e indo em direção aos tecidos do corpo e depois voltando ao coração. Ou seja, a circulação sistêmica é essa aqui e essa aqui de cima. Lembrando que na imagem anterior, né, tá aqui mostrando que parte daqui vai para cá e parece que vai só a parte de baixo do nosso organismo que tem a circulação, né? Mas a circulação, gente, ocorre no corpo inteiro, tá? Que aqui tá simplificado, mas ocorre no corpo inteiro. Isso aqui é só para mostrar mais ou menos a direção como é que ocorre. E aqui está o vídeo do movimento do sangue, porque eu falando não é muito legal. Esse vídeo vai mostrar de fato como é que ocorre, né, aí o bombeamento do sangue. Só que eu não posso mostrar esse vídeo aqui, por quê? Porque ele é de um outro canal do YouTube e aí não é muito legal, porque pode, né, ter aí problema com direitos autorais, mas eu vou deixar o link para vocês irem assistir esse vídeo lá e entender como é que funciona esse processo, tá bom? E finalizando, gente, uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui é que no final aí, né, dessa parte de sistema circulatório que está na apostila de vocês, tem um pequeno texto, né, que faz uma comparação entre os corações de diversos vertebrados, diversos grupos de vertebrados, né, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Aí mostra aqui, né, que o peixe tem coração com uma câmara só, o anfíbio 3, répteis também tem 3 câmaras e aves e mamíferos são 4 câmaras. Aí ele vai falando um pouquinho, né, sobre isso e tal. E no finalzinho, gente, tem um negócio que é meio preocupante. Que ele fala aqui, né, dos répteis, deixa eu passar aqui, nos répteis crocodilianos. E ele fala, já nos animais mais já nos mais evoluídos, que são as aves e os mamíferos, o coração possui 4 câmaras, etc, etc. E, gente, fiquem atentos com isso, né? Já nos mais evoluídos, a gente não pode falar isso. Animais mais evoluídos. Por que a gente não fala isso? Porque quando, por exemplo, né, você, né, assim, você ser humano no caso, né, a gente, né, ser humano, nós seres humanos, a gente se compara com um anfíbio, a gente pensa, então, eu sou mais evoluído que um anfíbio. Olha um anfíbio, olha como é que é o ser humano, é mais complexo, a gente domina aí o ambiente terrestre, que não sei o que, a gente é mais evoluído. Não, a gente não é mais evoluído. Se eu e o anfíbio, e o peixe, e o réptil e a ave, a gente está convivendo, é porque a gente é igualmente evoluído, entendeu? A gente não pode falar isso, são animais mais evoluídos ou menos evoluídos. Não existe isso. Se a gente está aqui, pode ser meio estranho que eu vou falar, mas se a gente está aqui é porque a gente merece, entendeu? Dos grupos, os seres humanos, os anfíbios, répteis, aves, todos os organismos vivos, bactérias, vírus, plantas, fungos. Se a gente está existindo agora aqui, é porque a gente merece. A gente passou pela seleção natural, a gente passou aí pelo todo o processo evolutivo, a gente é igualmente evoluído. O que eu imagino que o autor desse texto quis dizer, já nos mais evoluídos, que são as aves e os mamíferos, eu imagino que ele esteja querendo dizer já nos grupos mais recentes, porque realmente, se você analisar a história da evolução animal, as aves e os mamíferos são os grupos mais recentes. A gente surgiu aí tem pouco tempo, comparado aí aos répteis, anfíbios, peixes. Lembrem que na história da evolução da Terra, a vida partiu do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, logicamente, os grupos, né, os peixes que dominam ali o ambiente aquático, eles estão ali há muito tempo, né? Esse grupo de peixes estão ali há muito tempo. Então a gente chama eles de primitivos ou basais, mas nunca menos evoluídos.
Aí eu trouxe até uma... Ah, coloquei uma imagem aqui para representar isso. Desculpa estar enchendo linguiça com isso, gente, porque é importante. Não é encheção de linguiça, mas é importante vocês terem isso em mente para não ficar falando, tipo, ah, eu sou mais evoluído que o tubarão, sou mais evoluído que uma salamandra. Isso pode ser questão do Enem, isso pode ser questão do PISME, isso pode ser pegadinha, gente. Duvido nada que façam pegadinha com isso em questão, tá? Aqui eu trouxe para vocês um cladograma que representa, né, as relações evolutivas dos grupos de vertebrados. Então, né, a gente vê aqui, ó, que na escala evolutiva, olha aqui o azulzinho, a escala evolutiva, gente, os anos estão aqui nesse eixo Y. Então, ó, os peixes surgiram aqui, né? Aí aqui, ó, ou seja, mais de cerca de... Ai, meu Deus, o negócio atrapalhando. Cerca aí de 450, 500 milhões de anos, né, atrás. Surgiram os peixes. Aí aqui, por volta de 350 milhões de anos atrás, surgiram os anfíbios, 300 milhões répteis. Aí a gente vai ver aqui, né, os mamíferos surgiram 220 milhões de anos. Então, às vezes ele quis dizer isso, né? Ah, nós, mamíferos e aves, que aves também surgiu aqui, né? 150 milhões de anos. Os mamíferos e aves que são mais evoluídos, na verdade ele quis dizer que são grupos mais recentes, entendeu? Na história evolutiva. Não grupos, né, mais evoluídos, isso não existe. Então se atentem a isso. Esse finalzinho aí ficou talvez um pouquinho fora da matéria, mas é porque é um erro que está na apostila, tá, gente? Isso é um erro mesmo. E é bom a gente saber, né, para não ficar reproduzindo esse tipo de erro. Então, gente, a aula acaba por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver o sistema respiratório, né? Que a gente vai ver como é que como é que a gente respira, como é que o ar entra nos nossos pulmões, como é que as trocas gasosas são realizadas. E a gente vai entender melhor esse processo. Então, até a próxima aula.